Olá, meu nome é Carolina, sou conhecida como Carolina do Oxuguian. Sou devidamente iniciada a Orixá Oxuguian. E eu estou aqui para poder falar sobre a minha experiência sobre o baralho cigano, né, também conhecido como Petit Lenormand, e sobre espiritualidade. Tá? Eu tenho 33 anos, me iniciei o Shogun no ano de 2004 e eu leio o baralho cigano desde 16 anos de idade. Foi no último ano do segundo grau em que uma amiga minha, ela estava lendo cartas para uma outra pessoa durante o horário do recreio e eu passei ao lado da mesa e eu comecei a ler até uma leitura de cartas. Mas eu não tinha ideia, eu não tinha dimensão sobre o que era isso, porque família católica, eu tinha acabado de ser crismada, eu não tinha noção de que aquilo poderia ser um espírito a estar me ajudando. Então, com isso, eu fui aprendendo, eu fui conhecendo, eu fui entrar na Umbanda somente com 21 anos de idade, e aos 22 é que eu fui conhecer o Candomblé. Ahn, qual é a ideia do meu vídeo? Eu vou falar sempre sobre algumas coisas que estão acontecendo e também sobre o significado das cartas do baralho cigano, tá? Uma coisa que eu já quero começar o vídeo é falando sobre o oraculista, tá? O dom de ler oráculo. Quem possui o dom de ler um oráculo, ele não é um senhor da verdade e muito menos é uma pessoa que possui todas as respostas para aquilo que você procura. O oraculista, ele é apenas um canal em que ele está em contato com algo superior. Então, por favor, valorizem o oraculista. Ele não tem como dizer todas as respostas para aquilo que você precisa, muito menos mudar uma situação pela qual você deseja. Tá? Um oraculista mesmo de verdade, ele vai procurar te ajudar a mostrar aquilo que é necessário, que você precisa aprender ou mudar. E não exatamente só prever o futuro, tá bom? Então, as cartas não precisam de nenhum tipo de iniciação. Cada um segue um ritual de consagração de cartas. Eu sigo aquilo que as minhas entidades me ensinam e o que eu busco também através do meu babalorixá, que me ajuda, tá? Mas eu não tenho como não viver a minha vida, a leitura do meu baralho, sem eu solicitar aos meus espíritos ciganos, tá bom? Então isso vai de cada um, tá? Outra coisa também que eu quero falar. Oraculista tem que ter muito cuidado com as palavras que utiliza com o consulente. Por quê? Que existe uma responsabilidade muito grande naquilo que você tem a falar. Quando uma pessoa procura se consultar, ela não consulta porque ela está bem. Raramente tem alguém que procura somente para poder confirmar e ter uma ideia daquilo que está precisando saber. Agora, muitas pessoas procuram porque estão precisando, porque elas estão desesperadas, porque elas estão tristes. Então, é importante que você não somente tenha a intuição de ler um oráculo. Eu acho que é muito importante também o oraculista ele ter discernimento e ter experiência de vida. Porque quando você passa para um cliente, principalmente na hora de você interpretar uma leitura, não é somente a intuição que vai dizer. Porque é todo um somatório de experiências já vividas, de experiências somadas àquilo que você já viu, que você já ouviu, que necessariamente a gente não precisa passar pela mesma coisa que o consulente passou. Mas a gente ter muita segurança naquilo que a gente fala, indicando um caminho, saber interpretar o que a carta está dizendo, é a melhor coisa que tem a dizer, tá? Assim que eu comecei a jogar cartas com 16 anos, eu não tinha ideia. Então não podia uma menina de 16 anos ficar jogando cartas para Deus e o mundo. Muito menos que eu pudesse viver disso. Então, eu acho que foi muito importante eu dar realmente a parada que eu dei, que eu procurasse estudar. Eu sou formada, tenho curso superior, eu já tive carreira. Então, somente agora que eu me senti realmente com mais coragem para eu poder seguir nesse ramo, porque é o caminho que eu tenho que seguir. Então, eu acho muito importante também que as pessoas que leem cartas têm discernimento em saber quando é que elas devem usar as cartas para si mesmas, quando elas podem, uma vez ou outra, ler cartas para alguém porque a pessoa está precisando, e aquelas pessoas que podem utilizar isso como meio de vida. Nem todo mundo é para usar como meio de vida. Tem gente que está utilizando o dom de ler cartas como se fosse uma pessoa superior, como se fosse uma pessoa melhor do que qualquer outra, quando não é. Você tem uma responsabilidade muito grande. Você tem que ter responsabilidade e noção das consequências daquilo que você fala,
tá? As palavras, elas geram muito, uma energia muito forte. Então, você tem que ter consciência quanto a isso, tá? Continuando no assunto, então eu quero falar sobre duas coisas que estão acontecendo no mundo de quem lê cartas, tá? A pessoa que leu sobre orixá, tá? Existem regras no baralho cigano que foram colocadas e que eu concordo, em que você pode determinar orixá através de determinadas cartas, tá? Agora, não quer dizer que você aprendeu que determinada carta é de orixá, que você vai ler sempre orixá. Eu acho que isso tem que ser da consciência de cada um e o dom que cada um tem. E outra coisa, você só pode falar sobre aquilo que você efetivamente conhece. Se você não conhece efetivamente orixá, se você não é iniciado, se você não convive com isso, não fale. Tem gente que tem o dom? Tem sim. E não é nem iniciada. Eu até consegui enxergar orixá sem ser iniciada. Mas eu tinha um limite. Eu somente avisava, olha, o orixá tal está querendo dizer tal coisa. Agora, substituir um jogo de búzio por um jogo de carta, por favor, não façam isso, tá? Por quê? O búzio é o verdadeiro oráculo para poder ver o orixá. É o búzio, a pessoa que passa por fundamentos obrigatórios para poder ler búzios, que vai falar tudo que tem que ser feito. E outra coisa também para explicar. O búzio, ele é utilizado dentro da religião do candomblé. O búzio tem fundamento do candomblé. Então, as pessoas que leem búzios, além dos próprios búzios, têm que passar por determinados fundamentos obrigatórios. Então, não é qualquer pessoa que vai ler búzio. Sinto muito. Não é qualquer conchinha que vai pegar para poder ler. E dizer que está lendo búzio. Pô, tem gente que consegue ver as coisas através de um copo d'água. Não pode ser criticada por conta disso. Agora, búzio é coisa séria. Não é qualquer pessoa que vai ver búzio, tá? Então, orixá, fundamento de orixá, orixá de cabeça da pessoa, é búzio que vai dizer, a pessoa tem que passar por determinados fundamentos dentro do candomblé, tá? A Umbanda tem um determinado tipo de iniciação, mas o fundamento do búzio é do candomblé, tá? Outra coisa também, tem gente se aventurando por Odu. Olha só, o Odu, ele é de origem africana, os iniciados a Ifá que falam por Odu, tá? Muitas pessoas são iniciadas, tem algumas pessoas que são iniciadas a Ifá e trouxeram esse conhecimento para dentro do candomblé. Mas existe um limite para isso, tá? Agora, tem gente que não é nem iniciado, que está dando curso, está fazendo curso e está querendo tirar o Odu para as pessoas. Por favor, vocês não fazem ideia da tremenda consequência que vocês podem ter. Fundamentos, os odus, na verdade, eles devem ser retirados através de um determinado preceito. Existem preceitos para isso. Você tem que passar por situações, você tem que ter autorização para que você possa retirar um odu para uma pessoa, até mesmo fazer um cálculo. Agora, não é só porque é que às vezes tem, que agora tem site para fazer cálculo, de fazer o diagrama do Odu. Agora, por favor, não vai seguir aquilo ali como sendo certo para sua vida. De verdade, não façam isso, gente. Odu é uma energia pura e por ser tão pura, ela é muito perigosa quando você utiliza de uma maneira inadequada. E, por favor, só façam Odu com quem for realmente iniciado e passou por todos os preceitos. Agora, não adianta buscar aí para ter conhecimento. Por que está acontecendo? Muitas pessoas que estão lendo cartas e que fazem diversos tipos de terapia, até fazem cursos, tudo bem, fazem curso de terapia holística. Agora, estão misturando conhecimentos demais, estão juntando coisas, querendo ter uma gama dizendo que conhece tanta coisa, mas acaba complicando coisas simples. Às vezes a pessoa que está ali na sua frente, ela quer uma resposta tão simples para explicar sobre o que ela está precisando saber. E você, para poder enfeitar, até mesmo para você possa comprovar o valor que você cobrou de consulta, ou para que a pessoa depois queira te pagar mais, você mostra que você conhece tanta coisa. Mas de verdade, gente, sem ego, sem vaidade. O campo do oráculo é um campo muito extenso, tem lugar para todo mundo. Agora, saibam utilizar isso. E, por favor, tenham noção das palavras que vocês utilizam para você propagar conhecimento e para vocês poderem dar consulta. Por favor, gente, não é qualquer pessoa que pode dar consulta. Então, galera,
Era isso que eu queria dizer, tá? Que vocês tenham uma ótima semana e um ótimo início do mês de setembro. Obrigada.